Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Espaço Minuto de Saúde e para esta semana trazemos alguns assuntos importantes para a nossa saúde. Para hoje, especificamente, iremos falar um pouco aquilo que é a hipertensão arterial. Okay? Todo mundo já ouviu falar de hipertensão arterial e hoje vamos trazer aqueles aspectos que são mais importantes na nossa prática, no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, de dizer que hipertensão arterial é uma doença crônica que afeta mais de 1 bilhão de habitantes, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. Falar da hipertensão arterial, o que é, afinal de contas? É falar da pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. As artérias são aqueles vasos que são responsáveis por levar o sangue do coração para o restante do organismo. Então, o que é isso de hipertensão arterial? Todos nós já estivemos em alguma consulta e já vimos em algum momento o médico precisou de tirar-nos a pressão arterial. Então, como é que se mede isso? A pressão arterial, em princípio, deve ser medida num ambiente calmo, de preferência, um ambiente em que o paciente esteja de preferência sentado e geralmente é medida através de um aparelho chamado esfigmomanômetro e esse mesmo aparelho é colocado no braço esquerdo e ele vai nos dar alguns resultados, vai nos dar 2 números, ok? Vai nos dar 2 números, como por exemplo, podemos ter uma pressão arterial assim de 120/80. Esses 2 valores são graduados em milímetros de mercúrio e em termos de significado, o primeiro valor corresponde à pressão arterial sistólica, que é a pressão que é exercida pelo sangue sobre as paredes das artérias, enquanto o segundo valor é a pressão arterial diastólica, que corresponde à resistência com que esses mesmos vasos ou essas mesmas artérias vão fornecer contra essa pressão exercida pelo sangue. Então, são valores que têm algumas variações. Para começar, a gente vai ter uma variação na pressão arterial sistólica no primeiro valor de 100 até 140, enquanto no segundo valor podemos ter uma variação de 60 até 90. Essas são as variações normais. Se a gente encontrar uma situação em que a pressão arterial estiver com valores acima de 140 e acima de 90, então estamos perante um caso de uma pressão arterial elevada. Então, ter um único valor isolado de pressão arterial elevada não significa necessariamente que o indivíduo é hipertenso, não é? Nessas situações a gente chama de crise hipertensiva, porque é um valor isolado. E depois temos que ter em conta que a pressão arterial também pode ser influenciada por outros fatores como stress, ansiedade, preocupação, ok? Então, a gente só vai chegar a um diagnóstico de hipertensão arterial no indivíduo que tivermos pelo menos 2 a 3 medições, de preferência em dias diferentes ou em semanas diferentes, ok? Em que tais medições encontramos pressões elevadas. Então, quer dizer que é um indivíduo que tem feito medições regulares e essas medições sempre mostram que as pressões estão elevadas. Então, nessa situação, a gente pode dizer que sim, esse indivíduo é hipertenso. Então, como é que a gente pode classificar a hipertensão arterial? A classificação muitas vezes é baseada em classificar como hipertensão arterial primária ou aquela que é chamada de essencial, que a maior parte da população que é hipertensa tem esse primeiro tipo, okay? Cerca de 90%, e é de causa desconhecida, apesar de que existem várias teorias. E a segunda é a hipertensão arterial secundária. Nesses casos temos um indivíduo que é hipertenso, entretanto, a hipertensão, nesse caso, é secundária a alguma outra condição médica. Por exemplo, se for um indivíduo que tiver alguma doença cardíaca ou alguma doença renal que ocasionalmente pode elevar as pressões arteriais. Afinal de contas,
Por que é que a gente tem que ter em conta sempre todos estes aspectos sobre a hipertensão arterial? Primeiro temos que ver que a hipertensão arterial pode nos levar a algumas complicações. Okay? As complicações principais vão ser de acordo com o órgão que estiver a ser lesionado por essa elevação da pressão arterial. Okay? Se a gente tiver uma situação em que temos uma hipertensão e eventualmente encontrarmos um indivíduo que tem alterações a nível cerebral, podemos ter, por exemplo, um caso de um AVC, podemos encontrar complicações a nível cardíaco, como por exemplo o infarto, assim como podemos encontrar complicações renais, como aquelas situações em que o doente pode desenvolver uma lesão renal, que vai levar a uma insuficiência renal crônica. Depois, temos que ter em conta, afinal de contas, quais são as pessoas que estão em maior risco de desenvolverem a hipertensão arterial. Os indivíduos que estão em maior risco são indivíduos, primeiro, sedentários, são indivíduos idosos, são indivíduos que têm uma história familiar de hipertensão arterial, que tem alguém na família que padece de hipertensão, assim como são indivíduos que têm um consumo de sal excessivo, são indivíduos que têm alcoolismo ou até indivíduos que usam tabaco ou outro tipo de substâncias. E assim como podemos encontrar situações de indivíduos que têm outras doenças associadas, como por exemplo pacientes que têm doenças como por exemplo a diabetes mellitus, ou até mesmo indivíduos que têm problemas de colesterol elevado. Então, a prevenção nessas situações em que a gente temos um indivíduo com maior risco de ficar hipertenso é de reduzirmos todos aqueles que são os fatores de risco. Quer dizer que tem que ser um indivíduo que, se a gente quiser prevenir, temos que ter um indivíduo que pratica exercícios físicos pelo menos 4 vezes por semana, de pelo menos 40 minutos. Tem que ser um indivíduo que consome mais frutas e evita mais gorduras, assim como tem que ser um indivíduo que evita o consumo excessivo de sal, assim como temos que evitar os outros fatores de risco. Então, fiquem bem. Na próxima trazemos mais novidades e traremos também informações sobre outras patologias. Até a próxima, inshallah.